Pelo menos está na minha cabeça esse termo. Bom, eu comecei a mensagem falando do curso de casamento, porque quero ilustrar isso. Eu não vou ler o texto sobre o qual eu vou pregar, mas quem está visitando, a gente tem alguns visitantes aqui, e deixa eu respirar, são muitas emoções. Nós, evangélicos, quem não é membro de igreja evangélica, levanta a mão aqui, por favor. O Ítalo. Todo mundo. Eu tenho. Vocês dois ficarem em crise, tira para o ímpar. Você não é? Você não é, mas ele é. Já foi. Entendi. Ó, tem um casal aqui. Deixa eu contar para você. Adoro fofoca. Tem um casal aqui que eles ficaram em dúvida. Eu saquei. Falei, mas... Aí ela falou, não, eu não sou. Aí ele falou assim, eu já fui. Aí a mulher sempre quer ter a última palavra. É impressionante. É uma doença da mulher, é uma doença. Aí ela falou, já foi. Deixa o sujeito se apresentar à mulher, deixa ele falar por ele. Ele já foi. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Esse extrato é um negócio que me atrai muito. Me atrai muito. Eu sou filho de uma mulher sincrética que levava eu e o meu irmão para um centro de umbanda para nós sermos rezados, porque pobre na década de 60 não tinha dinheiro para médico. Então nós éramos rezados pela vovó Nascimenta. Tá pensando o quê? O meu pai, que era um outro sincrético, né? Ele era católico, mas acendia a vela para as almas toda segunda-feira. Então, no final da casa, tinha a vela para as almas. Eu morria de medo que aparecesse uma alma, cara. A vela era para a alma, né? Na minha cabeça de criança, as almas ficavam lá, por causa da vela. Então, quando eu acordava à noite, nas segundas-feiras, madrugada para terça, para ir ao banheiro, cara, na minha cabeça eu ia encontrar com uma alma no banheiro. Peraí, bate aí pelo menos. Né? Cabeça de criança. A minha avó paterna tinha uma parada maluca, não, mas maluca, que ela morava numa casa grande e os mortos da rua e da região eram velados na casa dela. Então, eu passava férias de meio de ano e final de ano, e as férias naquela época eram 3 meses. Eu sempre fui bom aluno, então a gente entrava em férias em novembro, final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, era mês de férias. Cara, algumas vezes, quando morria a gente, né, não era incomum, e mais, a gente tinha que beijar o pé do defunto, porque senão o defunto... Cara, um negócio punk. Não, negócio punk. Pô, tem que beijar o pé do defunto, senão a alma vem perturbar. Cara, era friozinho o pezinho do defunto. O meu avô materno, ele era comunista, então a igreja que eu fui formado foi construída do lado da casa dele, e ele odiava aquele negócio, odiava. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, para ele foi um desgosto, eu acho que eu era o neto preferido. E foi um desgosto para ele, um desgosto. Ele era tão implicante com a igreja que ele construiu uma torre, e ele botou um alto-falante lá em cima da torre. Olha, sem brincadeira, devia ter uns, sei lá, uns 5 metros, talvez, do chão mais, mas tinha uma parada, enfim, talvez uns 6 metros. Ele botou o alto-falante lá em cima, e na hora do culto ele ligava o rádio, ele gravava o jogo do Flamengo, ele era flamenguista doente, ele gravava o jogo e passava o jogo para o som ficar invadindo o santuário. Eu fui formado nesse extrato, nessa colcha de retalho. Os meus melhores amigos eram todos formados ali pela Umbanda, né? Meus melhores amigos, até hoje, grandes amigos. Então, quando eu vejo a cultura evangélica que diz que Deus está restrito a um santuário, eu tenho muita estranheza. Eu sinto muita estranheza. Eu fico quietinho, finjo que concordo com tudo, fico quietinho. Mas eu tenho muita estranheza.
Vou contar uma história para você, porque é sobre esse texto que eu vou explorar a mensagem. Jesus contou uma história, né? Ele chamava as histórias dele de parábola. Parábolas são histórias sobre as quais você não deve causar ensinos, mas tem que pegar o pulo da coisa. Sabe quando você conta a história, e aí você pergunta, né, qual a moral da história? Manja? Qual a moral da história? Esse é o desafio da parábola. Então, uma parábola pode ter uma moral para você, pode ter uma moral para o outro, uma moral para o outro, enfim. Por isso, não se deve ensinar doutrinariamente sobre parábolas, porque parábolas são histórias que você, dependendo do posicionamento que você está em relação ao sol, você percebe de uma maneira. Jesus contou uma história, uma parábola, dizendo o seguinte, já tinha um cara... Né, tinha um cara que tinha uma fábrica, tinha uma fábrica. Ele precisava montar a produção da fábrica. Pegou um contrato, né, grande, ganhar uma grana, época de Covid, crise. Então, ele chegou às 6 horas da manhã e foi para a rua. Né, tinha um lugar onde os desempregados ficavam, os jornaleiros, né, a pessoa da jornada, do dia a dia. Então, ele foi lá às 6 da manhã e falou, a galera aí, quem é que quer trabalhar na minha fábrica, é uma jornada de um dia, coisa e tal, eu pago R$200. E a galera, pum, encheu lá a van, sei lá o quê, e levou a galera para a fábrica dele. Quando o chefe de produção dele disse, cara, tem pouca gente ainda para pegar essa jornada e essa tarefa, pouca gente. Ele, é mesmo? Me enganei. Tá bom. Quando chegou 9 horas, ele voltou lá. Não, deixa comigo, eu vou voltar lá. Vou resolver esse negócio. Quem quer trabalhar 9 horas, coisa e tal? Tá bom, vamos lá. A galera de 6 da manhã, ele disse, pago £200 pelo dia. Você trabalhar de 6 da manhã até 6 da tarde. A galera das 9 horas... A galera das 6 já está lá trabalhando. A galera das 9 horas, os caras perguntaram, quanto você vai pagar? Vou pagar R$200. Tá bom, parece justo. Foram para a fábrica. O chefe, o encarregado da fábrica, falou, cara, ainda está pouca gente. Tem que ter mais gente. É mesmo, pô. Quando chegou meio-dia, ele voltou de novo lá. Quem tem trabalho aí, quem quer trabalho, coisa e tal, pegou mais uma galera. E quanto você vai nos pagar? Eu vou pagar R$200 para vocês trabalharem de meio-dia até 6 da tarde. Beleza, tá? Parece justo. Quando ele chegou às 3 horas da tarde, ainda percebendo que o rendimento daqueles ainda não ia atingir a meta que ele pretendia, ele voltou às 3 da tarde lá no mesmo lugar para ver se tinha gente para ele ainda empregar para a jornada. Tinha lá uma meia dúzia de uns 5, de 6, de uns 10. Ele pegou essa galera, o pessoal perguntou, e aí, você vai pagar a gente quanto para trabalhar de 3 às 6 da tarde? Ele falou assim, vou pagar R$200, tá bom? Os caras devem ter respirado. Pô, tá ótimo, £200, 3 horas de trabalho, tá ótimo. Quando ele voltou, o encarregado dele disse, cara, tem que limpar aí, tem que, limpar as máquinas e ensacar essa coisa simples, mas que preciso de gente, porque a galera está na produção ali. E tá bom, ele voltou lá no lugar às 5 da tarde e falou, olha só, tem uma moçada aí que pode trabalhar na minha fábrica por 1 hora, de 5 às 6. Tinha lá uma meia dúzia de uns moribundos, tá bom, a gente vai, quanto você paga? Ele falou, vou pagar £200. Pagar £200. Os caras, tá bom, a gente vai. Afinal, Papai Noel existe, né? Trabalhar de 5 às 6 da tarde, ganhar R$200. Tá bom, a gente vai. E é sobre isso que eu quero falar. Essa história fez sentido para você? Fez sentido? É sobre isso que eu quero falar. Projeta, por favor. Deus, você já ouviu falar na história do filho pródigo, já? Não, quem é pródigo é Deus. Tim Keller vai dizer que quem é pródigo é Deus, eu concordo com ele. É Deus que é exagerado, é Deus que é desproporcional. Deus é pródigo, projeta lá, Sábio. Ele tem uma proposta, evangelho quer dizer novas, tá? Quando você ouvir a palavra evangelho, novas boas. As novas dele são exageradas e ele tem um amor também exagerado. O amor de Deus não cabe. O Javan tem uma letra, volta. O Javan tem uma letra que eu acho que ele está falando sobre Deus. Eu acho. Que ele fala que o amor não cabe em si. E por ser amor, invade. Aí ele fala da encarnação. Para mim, ele está falando da Trindade. Por ser amor, invade. Aí ele fala da encarnação. Deus é pródigo. Ele tem uma proposta pródiga, porque ele ama de forma pródiga. E se você é evangélico, sinto muito lhe dizer, projeta, mas Deus não é evangélico. Deus não é evangélico. Deus não cabe nesse quadrado aqui.
Deus não é evangélico. O Desmond Tutu, que foi Nobel da Paz, né, bispo metodista norte-africano, África do Norte, na África do Sul, perdoe-me, África do Sul, ele tem uma literatura traduzida para o Brasil, não sei se o título original é esse, mas traduzido no Brasil, se chama Deus não é cristão. E se eu fosse macho mesmo, eu teria colocado o título, eu pensei em colocar Deus não é cristão, eu falei, mas evangélico, os caras enchem muito saco, então eu preferi colocar uma coisa mais simpática ali, Deus não é evangélico, Deus não é evangélico. Coloca, porque eu quero que você leia o verso comigo, por favor. Saiu de manhã cedo. Vamos lá? Você que está aqui no santuário, leia comigo. Você que está em casa também, vamos lá? Saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. É um fragmento da história que eu contei para você, tá? Deus não é evangélico. Essas fotos ali que você está vendo, não sei se você está vendo com muita clareza, são 3 fotos. Uma é do pastor Everaldo, que foi preso agora semana passada. A justiça, sexta-feira, transformou a prisão dele de temporária, que é uma prisão que pode durar até 5 dias renováveis, para permanente, preventiva, ou seja, tu está preso e esquece, não sabe quando vai sair, só se um juiz te liberar. Não tem mais previsão dele sair. E o crime sob o qual ele está sendo acusado, ele é réu. Aliás, ele não é réu, ele é acusado. Ele não é réu, ele é acusado. O crime sob o qual ele está sendo acusado, note, ele não é condenado e muito menos réu, ele está sendo acusado. O crime que ele está sendo acusado foi cometido em família, porque ele e os filhos estão presos. Não sei se os filhos foi transformada a prisão também preventiva, mas os filhos foram presos com ele. Ele é pastor, tem foto dele batizando, inclusive, gente importante. Ele é pastor. Pastor, não me importa a denominação, tá? Não estou aqui para dar dura em denominação, nada, absolutamente. Ele é pastor. Então, eu já vi gente dizendo, não, mas não é pastor, não, é pastor. Pastor, eu o conhecia já há muitos anos, já privei da presença dele, ele não sabe que eu existo, mas já tive, e não é de hoje que ele está tramitando em governos do Estado, eu o conheci no governo Benedita, um tempão lá atrás, conheci pessoalmente, pastor. Essa semana retrasada não ficou bom para os evangélicos, né? A Flor de Lis, pastora e cantora, foi presa, sendo acusada de ser a mentora de uma quadrilha que culminou no assassinato do seu próprio marido. Seu próprio marido. E eu botei ali o Eduardo Cunha para a gente não esquecer, que o Eduardo Cunha também é um importante evangélico, também está preso até hoje, coisa e tal. A gente quer se convencer que essa gente não era evangélica. É evangélico, sim, Bíblia, igreja, todo mundo junto. Quem não é evangélico é Deus. Deus é que não é evangélico. Deus é que não é evangélico. Deus é que não cabe num quadrado. O salmista vai dizer que Deus não é um tolo passarinho que se deixa prender. Pelo visgo da jaca, o passarinho pula ali, pousa ali, fica preso, tentando sair, não consegue. Vai lá o caçador e pega e coloca ele numa gaiola e restringe o passarinho numa gaiola. Não, Deus não é um passarinho. Nós nos habituamos a imaginar que Deus está restrito às nossas caixinhas. Coisa mais tosca é eu e você, que somos mortos por uma picada de um mosquito, vem um raio de um vírus lá do sei da onde, e bagunça a vida do planeta, dos humanos fragilizados. Nós somos assim. Coisa mais tosca é a gente limitado a acreditar que podemos compreender e sistematizar sobre Deus. Coisa mais tosca é isso. E tem gente que bate, briga e sabe, tem corrente religiosa. Não, Deus gosta disso. Não, Deus não gosta disso. Deus gosta de roupa comprida. Não, Deus gosta de pode beber. Não, não pode beber. Deus pode, não, também não pode dançar. É Deus. Coisa mais confusa é isso. Pois o Senhor conta uma história dizendo o seguinte, bagunçando o coreto, quem de vocês que está aqui, quem de vocês que está aí, compreenderia um maluco que admite para o seu trabalho alguém das 6 da manhã, pagando 200 pau para trabalhar até as 6 da tarde, e admitir um cara às 5 horas da tarde para trabalhar até as 6 da tarde, 1 hora, portanto, pelo mesmo valor daquele que trabalhou 12 horas.
Qual de vocês admitiria isso como patrão ou como empregado? Pois é isto mesmo. O Senhor vai dizer a Isaías, seus trouxa, olha só, entenda o seguinte, assim como os céus estão distantes da terra, assim são os meus pensamentos em relação aos pensamentos de vocês. Vocês nunca irão me compreender. Eu sou pródigo. Vocês têm filho? O casal tem filhos? Não. Que idade tem seu filho? Já é um menino grande. Se ele liga para você agora dizendo que está num tal apuro, numa tal situação, numa tal urgência, você esperaria o culto terminar ou levantaria e iria socorrê-lo? Por quê? Ele disse que levantaria. Era o que eu imaginava que ele dissesse, porque se ele dissesse o contrário, a gente ia dizer, vai para um psiquiatra rápido, porque você não está bem. E por que você faria isso? Teu filho, né, cara? Porque você ama, não é isso? Pô, parece que não sabe. Mulher, fica quieta que eu estou falando com ele. Ela está se metendo de novo, é impressionante. Ela é daquelas que se mete mesmo, né, cara? Vamos orar por você, viu? Olha o amor de Deus. Não, ele acha que ama mais o filho dele do que Deus ama o filho dele, porque a gente é assim mesmo. A gente acha que a gente ama mais do que... Olha o amor de Deus. Olha que coisa estranha o amor de Deus. Eu acho muito legal isso. Deus aparece para Moisés. Deus aparece para Moisés. Cara, eu acho isso muito fantástico. Deus aparece para Moisés. Moisés está lá, a vidinha medíocre dele, tocando os gados, as ovelhinhas, sossegado, plantando para comer à noite e tal. Aí Deus aparece. Oh, Moisés, eu sou Deus. Pô, lindo isso. Mas o que mais me chama a atenção não é papo de sarça que arde, não, nada disso. O que mais me chama a atenção é que Deus fala assim, ouvi a tua oração, perdoe-me, ouvi a oração do meu povo e desci para ajudá-lo. O que mais me chama a atenção é isso. Ouvi a oração do meu povo e desci para ajudá-lo. Vocês vão me permitir. Que não foi comigo. Ou Deus tem Alzheimer, ou Deus tem Alzheimer, ou ele tem surdez, entendeu? Só de vez em quando o ouvido dele funciona. Porque a oração do povo estava sendo feita há 470 anos. (470 anos. Talvez se somarmos as idades de vocês desse ambiente aqui, não caiba ou chegue muito próximo de 470. Quantas gerações cabem em 470 anos? O amor de Deus é pródigo. Deus é pródigo. E se a gente acha que Deus vai caber nessa nossa visão humana ilimitada, a gente está muito equivocado. E eu acho que é isso que Jesus está tentando comunicar aos caras que ele está formando a sua igreja, os apóstolos, que daqui a pouco ele sabe que vai voltar para o Pai, e aqueles caras vão ter que tocar o barco, eles são limitados, têm as culturas, têm as suas intelectualidades, têm as suas experiências, e nós somos escravos da nossa experiência, nós somos escravos da nossa cultura, a gente faz Deus segundo a nossa cultura, a gente faz Deus segundo a nossa visão, a gente faz Deus segundo a nossa experiência, e essa é a preocupação de Jesus, e ele mete uma parábola dizendo, olha, presta atenção, Deus é isso aqui, ó, ele contrata o cara às 6, contrata o outro às 5 da tarde, e ele lida igualzinho com todo mundo. Deus é pródigo, o seu evangelho é pródigo, o seu amor é pródigo, e você que está aqui, você que está aí, se você não entendeu isso, começa a pedir a Deus, abre meu entendimento, abre minha compreensão, arrebenta com os limites da minha estrutura, para que eu possa viver de verdade a experiência de um Deus pródigo. Agora eu estou falando com você. Tem ideia do que eu estou sentindo? Tem? Estou sentindo raiva. Meu sentimento é de raiva. Porque quanta doença a gente gera nas pessoas por levá-las a não desfrutarem desse amor pródigo. Quanto as pessoas
acham que precisam ser para serem lembradas por Deus. Como as pessoas se acham. A coisa mais absurda é você dizer assim: eu não estou preparado, reverendo, para ser membro desta igreja. Miserável, tu não vai estar preparado nunca. Porque Deus é perfeito. Deus é santo. A gente nunca vai estar preparado. Mas o grande barato é que o Senhor nunca perguntou se você está preparado. O Senhor só perguntou o que você quer. Me segue. Porque o nosso Deus é um Deus do coração e não das ações. Porque as nossas ações vão sempre contradizer o que o nosso coração deseja. Porque nós somos contraditórios por essência. O salmista vai dizer, ele conhece a estrutura de vocês, ele sabe que vocês são pó. Ele sabe que vocês são maluquinhos da cabeça, ele sabe que vocês são esquisitos, ele sabe que vocês são humanos, ele sabe que vocês são contraditórios, mas ele os ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Deus nos amou antes que nós o conhecêssemos. Deus não nos ama pelo que nós fazemos, Deus nos ama pelo que nós somos. Nós somos filhos amados, expressão do seu amor, alvo do seu desejo. Deus luta, deseja ardentemente conhecer, abençoar e envolver-se com você. Então essa é a primeira coisa, tá? Deus no Evangelho. O que Deus é? Não sei. Sei lá. Sei lá. O Isaías vai dizer que ele fala sobre Ciro, general persa, rei persa. Ele fala sobre Ciro. Dorme com esse barulho, ele fala sobre Ciro. Ciro, meu servo. Ciro, meu servo. Como assim, Ciro, meu servo? É, Ciro, meu servo, vai fazer o que eu quero. José, a turma fala de casamento misto, né? Mas desce o cacete de casamento misto. José vai casar lá no Egito e os filhos dele geram e são mentores e cabeças da tribo de Israel, das tribos de Israel. José. Tinha judia para casar, não. O Senhor vai chamar um colégio apostólico de gente totalmente desqualificada. Totalmente desqualificada. Não tem um ali que sobre. Não tem um que escape. Para você ter uma ideia, eu já disse isso e repito, talvez você não tenha ouvido, a Galileia era algo tão execrável, não tem na nossa cultura, não tem. Honestamente, não tem, não quero mexer com nenhum estado, sabe? Você pode se sentir ferido, magoado, ainda que eu explique, então não tem paralelo. A Galileia era algo tão execrável, tão. Adivinha de onde Jesus vai tirar os seus discípulos? Adivinha, não é de Judá, que era a São Paulo, né? São Paulo, você é paulista, capital, pulmão econômico do país. Vai tirar lá da Galileia. Para você ter uma ideia, a Galileia era tão... Galileia quer dizer círculo. A Galileia era um lugar tão né, círculo, porque tinha o mar, né, o mar da Galileia, que não era o mar, era o lago da Galileia, mas era tão grande que era chamado de mar, e círculo. Né? Então, as cidades em torno, ribeirinhas, eram chamadas de Galileus. Galileia. Galileia dos gentios. Era tão sofrível para as pessoas a Galileia que quando você queria ofender o Vitor, quando você queria ofender alguém, né, você quer xingar alguém, mas aí tu é um cara crente, um cara, né, palavras de baixo calão você não as comete, a pessoa chamava o sujeito de Galileu, quando você queria mexer com a moral do cara. Ah, sai daí, seu Galileu. Para você ter uma ideia da pegada da Galileia, Jesus vai escolher os seus discípulos lá na Galileia. Olha a mensagem que ele está dando. Ah, é? Ah, é? Vocês têm essa visão dos galileus? Pois os meus discípulos virão todos da Galileia. Quem no evangélico é Deus, gente. O que é? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tem alguém aí errante, todo enrolado, todo ferrado, e que se lê como alguém que não é digno como eu, porque eu sou um cara muito limpinho. Está muito equivocado. Está muito equivocado. Porque o Senhor chega às 6 da manhã e pega os caras, e 5 da tarde e também pega. O amor dele é pródigo, é exagerado, é inexplicável. Você conheceu o Jorge? Quem conheceu o Jorge, levanta a mão. Não, o meu Jorge, não é esse Jorge que está na tua cabeça. Você não conheceu, o meu Jorge. Eu vou apresentar o meu Jorge agora.
Eu era jovem, né? Eu era diácono da igreja. Diácono é um cargo na igreja presbiteriana em que você é responsável pela manutenção da estrutura, abre a porta do culto e apaga as luzes. Ou seja, você vela pelos doentes, pelos carentes, material, enfim, eu era diácono. Eu fui eleito na igreja presbiteriana de colégio, eu tenho orgulho de dizer isso, o diácono mais jovem até que o Ricardo foi eleito depois, mais jovem que eu, o Ricardo, que é presbítero hoje aqui, Ricardo Rodrigues. Eu era diácono da igreja de colégio, e por isso eu vivi essa experiência muito fortemente. E aparecia sempre lá o Jorge, que era um cara viciado em cocaína. Cocaína na década de... Isso já era a década de 70. Cocaína na década de 70 era uma droga muito comum. Hoje, cocaína é quase aspirina, né? Não era comum, mas ele morava no Morro Faz Quem Quer, e ele que dava as costas para o juramento, está pensando o quê? O Marcos Ramanal é cultura de morro. Então, ele consumia lá, enfim. E um dia, cara, eu não sei como ele conseguiu, que ele misturava, né, álcool com cocaína. A droga de entrada dele, eu me imagino que era álcool, e depois ele terminava na cocaína. Talvez não necessariamente. Hoje eu tenho um pouco mais de visão sobre consumidores de droga. Mas naquela época eu era menino, tinha 18, 17, 18 anos. Mas um dia eu cheguei para abrir a igreja e o Jorge estava caído, todo sujo, cara, todo sujo, todo imundo, caído na secretaria da igreja. Cara, eu não sei como é que aquele miserável conseguiu entrar ali, cara. E ele aparecia, sabe, todo sujo, drogado no culto, era um constrangimento. A mulherada da igreja ficava apavorada. E quantas vezes eu vi o Jorge bêbado, drogado, mas ele era bonzinho, não, sabe, falava com ele chorava, sentava ali e ficava quieto, e na boa, e, enfim, aí sumia, aí voltava de novo, drogado, enfim. Eu passei anos da minha vida vendo aquele menino. Um dia, aquele rapaz, ele era mais velho que eu, um dia eu estou na porta da igreja, né, eu era diácono, estava na porta da igreja, o culto rolando, e aí, quem chega? Bia. É o Jorge a resposta. Quem chega, Bia? O Jorge. Chega o Jorge. Essa gente inteligente é fantástico. Chega o Jorge, com um terno, com uma Bíblia desse tamanho. Cara, Mastercard não paga isso, cara. Nem Credit Card. Não paga. Cara, chega o Jorge, de terno, com uma Bíblia desse tamanho, estendeu a mão e falou assim: a paz do Senhor, meu irmão. Aí eu falei: a paz do Senhor. Ele entrou. Ele falou: eu vim aqui dar meus testemunhos e pedir desculpa aos constrangimentos que eu causei aos meus irmãos esses anos todos. Cara, é um negócio muito legal isso. Jorge virou pastor, depois fundou um centro de recuperação de dependentes químicos. A última vez que eu soube, ele tinha mais de 100 leitos na sua casa de recuperação. Deus cabe na caixinha da cabeça de vocês? Não cabe. Esse Jorge era o trabalhador da primeira hora, das 6 da manhã, ou será que era o das 17? Ou será que era os das 3? O fato é que Deus não desiste de você nem de mim, não vai desistir nunca, porque Ele é pródigo. O fato é que Ele vai voltar muitas vezes dizendo: vocês querem ser assalariados por mim? Vocês querem serem abençoados por mim? Porque eu vou atrás de você aonde você estiver. Eu sou um pastor que deixa 99... Qual maluco que vai deixar 99 ovelhas para buscar uma miserável de uma ovelha que se perdeu, que ele não sabe aonde está? Qual doido? Deus é esse doido. Ele deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. Paulo vai imaginar Deus maluco, e Paulo vai dizer: Deus maluco é mais sábio que o mais sábio dos homens. Cara, seguir o Senhor e depender dele é muito punk, cara. Deus não é evangélico. O que ele é, eu não sei. Eu só sei que ele é pródigo. Ele tem uma mensagem pródiga e ele tem um amor pródigo. A segunda coisa que eu quero aprender desse texto é isso aí. Fofo, não é? Essa figurinha? Adorei. Deus trata os diferentes como diferentes. Vamos, todo mundo que está aqui, leia, por favor. Deus trata... De novo, vamos lá. É por isso que eu olho com vocês com carinho.
porque diferentes têm que ser tratados como diferentes. Para o Evangelho, não tem esse negócio que é todo mundo igual. Porque a gente não é igual. Você é daquelas mães, daqueles pais que diz que trata seus filhos... A Júlia, o Ítalo e a Lília não podem dizer isso, que eu trato meus filhos iguais, porque só tem um filho único, né? Pô, cara, Júlia, espero que a sua experiência... Você tem gato, Júlia? Tem cachorro? Eu peguei um filho único no outro dia, o cara tem um trauma, cara, que ele acha que a mãe dele gosta mais do cachorro do que dele. E como eu sou muito mal, eu tenho um lado muito mal, gente, orem por mim. Eu falei, pô, cara, tu tá mal mesmo, perdeu pro cachorro, pô. Botei pilha nele. Pô, o cara com crise, cara, acha que a mãe gosta mais do cachorro do que dele. Cara, filho único é uma benção. Mas, cara, o pai que diz, é a mãe que diz, eu trato meus filhos iguais. Eu sempre tratei meus filhos iguais. Isso é uma maior cascata ou então uma burrice. Porque se filho é diferente, como é que você vai tratar igual, cara? Se o filho é diferente, como é que tu vai tratar igual? Como é que existe isso? Eu amo meus filhos da mesma forma. Cascata, tá, cascata. Não tem como você amar igual pessoas que são diferentes. Porque elas abordam você nos seus afetos de forma diferente. Ah, sim, você se identifica mais com um filho do que com o outro. Você tem culpa, né, por sentir isso. Eu quero dizer, estou te libertando. Isso é normal. Estou te libertando. Agora os Círio e os Jonas querem saber com quem mais eu me identifico. Se com eu... Vão morrer querendo saber. Tá vendo que fofo? Bota aí a minha figurinha fofa. Fala, aquilo é o quê? Que animal é aquele? Como elefante? Tu já viu elefante todo riscadinho assim? Elefante. Aquilo ali é o quê? Você que está aí é mais inteligente que essa turma daqui. Aquilo ali é o quê? Um elefante? Como elefante? Você já viu um elefante todo assim, riscadinho, tipo Botafogo? Não pode. Aquilo parece um elefante. Tem os marfins dele ali, tem a tromba. Mas também lembra uma zebra. Pois é, o Evangelho vai ser para você da forma como você é. O Evangelho não é igual. Ele não é igual. Olha o que o texto diz. O dono lá da fábrica, que eu me referi, diz assim, olha só, porque os caras questionaram ele, pô, como assim, meu filho? Como assim? Eu cheguei aqui 6 da manhã e recebi 200 pau. O cara aí, o malandro, chegou 5 da tarde, está recebendo os mesmos 200? Como assim? Aí, o senhor fala assim, o dono da fábrica fala assim, receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Olha, eu quero dizer para você que Deus ama todos da mesma forma, mas Ele os trata de forma diferente, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Para uns, Jesus perdia a paciência. Sacou que Jesus perdia a paciência? Para uns, Jesus perdia a paciência, cara. Pô, os fariseus, tadinhos, os fariseus eram enrolados também. Os fariseus eram ferrados, enrolados, legalistas, egoístas, mentirosos. E Jesus perdia a paciência, estava dura, né? Fariseu. Pô, até essa experiência de Jesus e virou, cara, um adjetivo. Quando você quer agredir alguém, você fala, seu fariseu. É um negócio muito interessante. Para outros, ele tinha exagerada paciência. Ele tinha desproporcional misericórdia. A mulher foi pega em adultério, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada até a morte. Está lá na lei. Jesus disse que veio cumprir a lei. Ah, sim, a lei dizia o homem e a mulher, pegos em adultério, tinham que ser apedrejados até a morte. Ah, sim, entendi. Essa era a lei. O homem e a mulher, pegos em adultério, devem ser apedrejados até a morte. Só pode ter adultério, no mínimo, com 2 pessoas. Né? Com 2 pessoas. Pegaram só a mulher, tadinha. A mulher sofre desde muito. Pegaram só a mulher. Aí Jesus fala, tem maior misericórdia da mulher. Mulher, cadê aqueles que te acusavam? Não, Senhor, ninguém me acusou. Nem eu te condeno, mulher. Vai embora, segue a tua vida. Toma jeito, reflete. Abandona esses equívocos. Porque ela era diferente. Nós não podemos imaginar que nesse pequeno ambiente de cerca de 30 pessoas, talvez um pouco mais, a gente vai ter pessoas iguais, porque vocês são diferentes. Eu atendi a Magna pela primeira vez no gabinete, conversei com a Magna. Cara, a Magna é um furacão, cara. Sabe, um furacão.
sabe, fala com paixão, e uma experiência linda de vida, e quedas e levantar, e reconstrução de projeto. E aí eu atendo a Cláudia, também, igualmente, já é mais serena, também muito vívida, mais tranquila, mais serena. Aí a Mirinha, a gente quase dorme, porque a voz dela é tão dócil, cara. Se a Mirinha gravar a voz dela e botar Nana Neném, os bebês todos dormem. Porque ela é tão dócil, ela é tão serena, ela tem uma experiência assim, orgânica, e fala devagar. Às vezes eu acho que ela não está entendendo nada, que ela fica ali, ouvindo, calada. As pessoas são diferentes. Como é que o evangelho pode ser igual para pessoas diferentes, cara? Quando eu vi o Tauan pela primeira vez, Tauan, tu tem quantas tatuagens, cara? Perdeu as contas. A última vez, 20 e poucas. Hã? Quando chegou aqui tinha 20 e poucas. E agora tem 41, 40. Não é dinheiro não, gente, é tatuagem, entendeu? Tatuagem, 40 e tanto. Cara, um cara que tem 40 tatuagens no corpo, ele tem que ter o evangelho para ele. Pela visão cultural dele, pela percepção dele do corpo, pela relação dele. Cada um de nós temos uma história, cara. Cada um de nós viemos de um lugar. Eu vou falar o que minha mãe dizia. Você que me acompanha sabe, minha mãe era a minha ídola, minha profeta. Minha mãe dizia assim, minha mãe era meio maluca. Ela dizia assim, eu não sei como é que pode, olhando para mim e para o meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais velho, ela falava assim, eu não sei como é que pode, os dois saíram do mesmo buraco, serem tão diferentes. É uma filosofia, uma pureza, minha mãe, um negócio assim, uma elegância. Cara, como a gente adoece as pessoas. E pior, em nome de Deus, cara. Porque a gente olha assim, projeta lá, Fábio, por gentileza, e a gente diz que aquilo é elefante. Não, aquilo ali é um ser curioso. É uma mistura de coisas. Eu acho que um elefante se apaixonou por uma zebra. E esse elefante era meio esquisitão da cabeça. E ele imaginou que podia fazer amor com a zebra. E não é que ele conseguiu, não sei como, mas ele fez. Aí nasceu aquele bichinho ali. Tadinho. Aí a galera dos elefantes diz, não, você não é elefante. Como não sou? Eu aqui, minha tromba. E aí ele vai para a zebra. Não, você também não é zebra. Sabe, para mim, Jesus levantava de manhã, puro voo meu. Para mim, Jesus levantava de manhã e os caras falavam assim, os discípulos falavam assim, mestre, o que a gente vai fazer? A gente vai para onde? Para que cidade? Qual vai ser a agenda do dia? A peça é minha, a imaginação é minha, você não tem que se meter. Eu falo e ponto final. Para mim, Jesus falava assim, não sei, depende das pessoas que a gente encontrar. Não sei. Porque a história, quem faz é você. Eu não sei. Depende das pessoas que a gente encontrar. Se eu encontrar um coxo, eu vou pregar um evangelho para um coxo. Se eu encontrar um cego, eu vou pregar o evangelho para um cego, que é diferente do drama do coxo. Se eu encontrar um pai que acabou de perder a filha, eu vou pregar o evangelho para um pai que está rasgado, dilacerado pela morte de sua filha. Se eu encontrar um arrogante de um fariseu que fica me enchendo a paciência, eu vou pregar o evangelho para um cara que está tomado de arrogância, apaixonado por si mesmo. Eu não sei. O fato é que o evangelho de um Deus pródigo trata diferentes como diferentes. O cara que chegou às 6 da manhã meteu essa pala para ele. Vem cá, tu está me pagando a mesma valor, a mesma quantia que o cara que chegou às 3 da tarde, às 5 da tarde? É, tô. Por quê? Por quê? Porque eu sou pródigo. Porque eu amo. E eu trato as pessoas diferente, porque elas são diferentes. Olha, eu falei um pouco da minha família, né? Cara, na minha árvore genealógica, eu não sei se você já teve interesse, né, de fazer isso. Na minha árvore genealógica, paterna e materna, eu sou o primeiro caso de conversão, porque
toda a árvore genealógica minha, toda, era sincrética, de religiões de matriz africana e católica. E toda a árvore genealógica materna era católica. Eu sou o primeiro caso em que nessa árvore genealógica entra uma formação protestante. Protestante, vou chamar evangélico, detesto esse termo, mas vou falar para você entender. Evangélico. Eu sou o primeiro caso. E depois de mim, várias pessoas foram se convertendo. Hoje eu tenho um primo que é pastor da Igreja Batista. Várias pessoas. Não, sem a minha relação, não foi por minha influência, não. Desencana, não é porque... Não foi por minha relação direta. Aliás, zero na minha relação direta, zero. São primos que eu não tenho nem convivência mais estreita. Mas é interessante isso. É interessante. A história de Deus, ela vai permeando. E se eu fosse você, eu começava a se inspirar nisso. Caramba, o Senhor é um Deus pródigo que trata diferentes como diferentes. Eu me sinto diferente, Senhor. Me ajuda a me sentir amado, porque o Senhor trata diferentes como diferentes. Adoro lembrar que Deus trata diferentes como diferentes. E, finalmente, é o último argumento que eu quero tirar dessa história: Deus não se entende, mas se experimenta. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque sou generoso? É o que diz o texto. Eu botei uma mulher ali curtindo uma comidinha, de olhinho fechado, degustando a comida. Olha, eu não gosto de contar história assim, história que não é história. Eu não gosto, mas eu vou contar uma história muito boa. Diz que um pregador, ele estava lá, ele era um pregador de uma igreja do interior, interiorzão mesmo, e não sei se você já foi, ele só tinha 2 dentinhos assim, ele era uma igreja bem simplesinha, ele falava, nós vai, nós fui, nós vai, nós foi, né? Ele falava tudo errado. E um cara bastante letrado, foi passar um final de semana nessa cidadezinha interiorana, porque a mulher dele era originária dessa cidade, o sonho dela era voltar nessa cidade, né? E ele estava lá no hotel, num hotelzinho sem vergonha, e ele falou, poxa, minha mulher está lá na igreja, ela foi conversa nessa igrejinha, eu vou lá, vou ficar com ela. E ele entrou na igreja, e esse pregadorzinho estava pregando, né, 2 dentinhos. O terno dele era uma graça, parecia roupa de palhaço. O terno dele era todo quadriculado, a gravata era roxa e a camisa era amarelona, né? Assim, o pregador, se você veste assim, relaxa. Né? E o cara já ficou chocado, né? O cara todo cultural, o cara todo urbano, e o pregador falando errado, nós vai, nós fui, coisa e tal. E ele ali sofrendo lá da mulher, com aquela ignorância do pregador intelectual, e de repente o pregador desceu do púlpito e pegou um cesto de laranjas, cara. Pegou um cesto de laranja. Aí começou a descascar a laranja, pegou um canivetezinho, começou a descascar a laranja, e falando de Jesus, que Jesus é muito bom, Jesus é lindo, Jesus me transformou, eu era ferrado, fazia um montão de bobagem. Foi falando lá a lista de tristeza dele, como diria o nordestino, da desgraceira dele. Foi falando da desgraceira toda e descascando a laranjinha. E aí ele cortou a laranjinha e começou a chupar a laranjinha lima, começou a chupar a laranjinha. E ele, de repente, chamou esse cara da minha história, né, todo letrado, falou assim, o senhor pode vir aqui? Aí ele, o senhor mesmo. Aí chamou o cara. Aí falou assim, o senhor tem algum problema em chupar laranja? Aí o cara, não. Aí ele cortou uma outra laranjinha e deu para o cara. Aí o cara chupou. Aí ele falou assim, o pregador falou para ele assim, você pode falar quem é Jesus para você? Aí deu o microfone para ele. Quando ele começou a falar, o pregador tirou o microfone. E ele falou, não entendi, por que você tirou? Não, chupa mais a laranjinha. Aí o cara terminou de chupar a laranjinha. O senhor pode falar quem é Jesus para você? Do microfone. Aí, quando ele ia falar, o pregador tirou de novo o microfone. Tá chata essa história, não tá, Pedro? Estou sentindo isso. Aí, ele chupou outra laranjinha. Aí deu outra laranjinha para ele chupar. Ele chupou, estava docinho.
Aí o pregador falou assim, não, você não precisa mais dizer quem é Jesus, não. Jesus é como assim? É como o senhor fez. O senhor gostou da laranja? Tá muito doce. Jesus é assim. Só sabe quem ele é quem o experimenta. Tudo que eu falei aqui são apenas palavras. São apenas palavras. Entender Deus é impossível, mas não experimentá-lo. Experimentá-lo. E não se experimenta Deus pela razão. Um dos pais da igreja vai dizer, se você entende, esquece, porque não é Deus. Deus é uma experiência. Viktor Frankl vai dizer que a psicologia ela pode até pesquisar o homem, mas não tão profundamente para chegar nas instâncias da alma. Lá, para ele, Frankl, é onde habita o Senhor. E essa linguagem da experiência, ela só é encontrada no silêncio e na solidão da oração. Só há um lugar aonde se pode fazer silêncio e estar só. Só há um lugar, não há outro. É o seu coração. Esse é um ambiente profundo aonde você pode experimentar Deus. O Senhor está dizendo, eu sou generoso. Esquece a história de equívocos seus. Esquece que você é um elefante cheio de listas preta e branca. Esquece. Deus não leva em consideração o fato de você ser um trabalhador da 5ª hora, da 10ª hora, da 9ª hora. O que o Senhor quer é chegar no seu coração. O Senhor Jesus, ele dá uma ilustração dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, essa porta é o coração, eu vou entrar e vou ceiar com ele e ele vai ceiar comigo. Eu quero chamar você a essa atenção. Não perca essa esperança. Saiba que o Senhor quer ser experimentado. E só há um lugar para se experimentar Deus. É um coração quebrantado e contrito. O salmista vai dizer que Deus não dispensa um espírito contrito e um coração quebrantado. Eu quero convidar você que está aí na sua casa a se ajoelhar. Quero convidar você que está aqui, mesmo sentado. Quero que você faça desse Deus essa laranja. Coloque. Vomite. Feio, né? Vomite. Coloque para fora. Exponha. E eu falo vomite porque são coisas dolorosas, feias, que você esconde. Não importa, seja lá o que for. Deus quer ser experimentado por você. O papel da igreja, eu fico feliz, viu, casal, que vocês estejam aqui. Também fico feliz, viu, Maria Isabel, que você esteja aqui. Tem lá o garoto também que esteve aqui domingo passado. É muito bom. Mas o papel da igreja não é fazer vocês virem aqui. O papel da igreja não é se preocupar com o crescimento. O papel da igreja é levar Deus a vocês. E levar vocês a Deus. Levar Deus a vocês e vocês a Deus. Se isso os faz voltar, que isso seja espontâneo. Mas o papel da igreja é estimulá-los a irem a Deus. A dependerem de Deus. A se interessarem por Deus. E o papel da igreja é levar Deus a vocês. Insistentemente levar Deus a vocês. Ensiná-los a experimentarem Deus. Experimentarem Deus. Note que Jesus nunca pediu ninguém para segui-lo, a não ser os discípulos. Ao contrário, ele brigou com alguns que queriam segui-lo. Porque o papel de Jesus é despertar e rasgar o caminho do homem a Deus e de Deus ao homem. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu não conheço a vida sua que está aí. Aliás, nem lhe conheço, não é verdade? Mas também não importa.
porque Deus não é evangélico? Não importa. Qual a sua confissão, qual o lugar que você está, o que você anda fazendo, que tipo de crenças você tem, isso não importa, porque Deus não é evangélico. Deus é pródigo. Ele ama. A sua mensagem é pródiga, é cheia de esperança. Deus é um pai pródigo, cabe todo mundo. Quem chega às 6 e quem chega às 5 da tarde. Cabe gente simpática como tem gente aqui, como cabe gente como Jorge, totalmente deslacerado pela vida. O Senhor quer abraçar a todos. Deus não tem um rebanho de iguais, porque nós somos diferentes. Para mim, Jesus dizia para os caras, e aí, já comeram? Comeram o peixinho, a tâmara, o ovo cozido, o suco? Comeram a azeitoninha? Tão robusto? Vamos lá, vamos para onde? Não sei. Vamos ao encontro de toda a diferença que tiver. E na medida que a gente for encontrando, a gente vai produzindo o evangelho para essa gente. Porque o Deus que eu creio, Ele trata as pessoas diferentes, de forma diferente. E ao final, o que o Senhor quer é sentar à mesa e dizer para você, fala filho, fala para mim. Eu te amo. É a primeira coisa. Isso é inegociável, porque eu sou um pai pródigo. Eu sou um Deus pródigo. Eu tenho um amor pródigo. Feche seus olhos aí, você que está em casa. Feche seus olhos, você que está aqui. Que eu quero orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o nosso papel aqui é estimular essas pessoas a te procurarem. Essas tantas que estão ao alcance dessa voz e dessas imagens. Estas que estamos aqui. E o papel da igreja é levá-las a ti. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor conhece o profundo e o escondido do coração de cada um deste e desta. Que a paz do Senhor repouse e complete esta boa obra para a glória do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos? Todos vocês que estão aqui, que estamos aqui, você que está em casa, dá para você ficar de pé? Se der, fica aí de pé, que eu quero impetrar a bênção, desejar a você um ótimo domingo, um ótimo feriado. Você que está aqui, regresse domingo que vem. Hoje é o público maior que tivemos nesses domingos desde que abrimos. Regresse domingo que vem. A você que está em casa, se encoraje, venha ao santuário. Se não der, se você ainda está inseguro, fique em casa. Para ser, tem que ser bom para todo mundo. Se não vai ser bom para você, por favor, não venha. Mas se for falta de coragem, venha. É um ambiente bem seguro. Vai ser bacana, vai ser legal nós nos vermos. Deus te abençoe. A você que está na ideia de fazer a escola de casais, eu te estimulo, tá bom? E ore por isso. Ore por isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor, Ele mesmo te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele mesmo, o Senhor, tenha muita, muita, muita misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante seu dócil rosto luminoso e Ele, o Senhor, somente Ele, o Senhor, te encha, te inunde com a sua paz. Amém.